empreender, me ajudaram a trabalhar de casa, expandiram a minha mente, mudaram a minha realidade. E se você quer mudar o seu dia a dia, a sua vida de um modo geral, para ter resultados extraordinários, esse vídeo é para você, porque hoje nós vamos falar desse livro aqui, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Acho que é assim que pronuncia, se não for, me perdoem. Que foi o livro de marco número 1, lá em 2019, quando eu quis fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Passando rapidamente aqui por aquele episódio, para quem não me conhece e entrou aqui só pelo livro. Em 2018 eu me divorciei, depois de ter ficado casada há 9 anos, voltei para minha cidade natal e em janeiro de 2019 eu tive um AVC com 31 anos de idade, sem nenhum fator de risco aparente. E aquela possibilidade de morrer ali iminente, né? Todos nós vamos morrer, é claro. Mas aquela possibilidade iminente ali mexeu muito comigo. E pra piorar, eu tinha sido rebaixada no meu emprego, que me deixou muito mal. E eu tava procurando uma forma de trabalhar online, já que eu moro no interior e descobri N possibilidades. Enfim, assunto pra outro vídeo, tá? Mas naquele momento eu busquei indicações de livros de desenvolvimento pessoal. Tem gente que chama de autoajuda, eu não gosto, porque eu acho que as pessoas associam autoajuda a um certo preconceito, então eu prefiro desenvolvimento pessoal. Eu tava buscando me desenvolver como pessoa, porque eu acreditava que aquilo tudo tinha acontecido por algum propósito, por algum motivo, né, pra minha evolução. E ali, buscando o meu caminho nesse sentido, eu procurei indicações e recebi a indicação desse livro aqui. E eu literalmente devorei ele lá em 2019, que eu fiz essas marcações aqui, ó. Todas as marcações aqui dentro, deixa eu achar pra mostrar pra vocês. Além dos papeizinhos colados, eu marcava mesmo, literalmente, tudo que eu achava importante, ó. Eu estudei esse livro do começo ao fim. E esse livro foi um divisor de águas na minha vida e hoje eu vou compartilhar tudo aqui com você, para que você também tenha essa oportunidade. Então eu vou fazer um resumo e ainda vou dar umas dicas práticas de como você aplica tudo que você vai ler aqui, tudo que você vai encontrar aqui ou ouvir, se você for ouvir um audiobook. E vou dar umas dicas também para você aproveitar melhor todo o conteúdo. Mas eu vou fazer um resumo aqui para você saber o que te espera aqui e para você já entender quais são esses 7 hábitos que tornam as pessoas mais eficazes, para você ir para outro nível aí da sua jornada, tá? Mas antes de prosseguir aqui, se você está interessado, se você gosta desse tema, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve. Eu sou a Adriana Soares, a Laranjinha, host do Laranjinha Talk. E foi lá no Laranjinha Talk, meu podcast, que surgiu aí essa ideia. E eu tô fazendo aqui hoje o primeiro vídeo, né, dessa série, onde eu vou falar aí dos livros que foram marcantes pra mim, tá? E periodicamente a gente vai ter vídeo dessa temática aqui, tá bom? Então é isso aí, vem comigo! Agora eu vou falar pra vocês dos hábitos, que são os 7 hábitos que fazem as pessoas altamente eficazes. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 89, já mudou a vida de milhares de pessoas, eu espero que seja o seu caso. E, gente, eu tive tantos insights, tanta clareza de tantas coisas da minha vida que já tinham acontecido e pelas quais eu estava passando e ainda servem hoje quando eu li esses hábitos. Porque muitas dessas coisas aqui, algumas, eram coisas que faziam parte da minha vida e que estavam em mim e que eu nunca pensei que fosse um hábito, nunca pensei que fosse alguma coisa que pudesse me ajudar a evoluir como pessoa ou encontrar o meu caminho como pessoa, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu meio social, no meu trabalho, no empreendedorismo que eu venho desenvolvendo desde essa época. Então foi muito, muito, muito impactante. E o primeiro hábito, e eu nunca vi isso como hábito, gente, eu nunca vi isso aqui como hábito, e ele traz como primeiro hábito que faz as pessoas altamente eficazes, né? E até tem um paradigma aqui. Antes de falar desse hábito, eu vou até falar desse paradigma dos 7 hábitos. Quando você estiver lendo esse livro, vai ter algumas figuras assim, ó, que vão explicar bem assim
faz os 7 hábitos serem os 7 hábitos, tá? Ele fala que assim, nós não temos que ser nem dependentes, nem independentes. Porque a independência leva à vitória particular, né? E a dependência, ela não ajuda, né? A gente não cresce sendo dependente, mas que também não é interessante ser independente, que nós temos que ser seres interdependentes. O que é interdependentes? Eu tenho a minha independência, ao mesmo tempo eu preciso das outras pessoas, a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa das outras pessoas, e aí nós conseguimos ser interdependentes. E é isso que faz a gente conquistar a nossa vitória, tanto pessoal, porque assim, a independência te dá uma vitória pública, mas a interdependência te dá uma vitória particular. E ele fala isso antes de entrar no primeiro hábito, como eu disse já, né? Eu nunca pensei nisso como... Eu sempre pensei nisso como uma característica, eu nunca pensei nisso como um hábito. Sempre pensei como uma característica, sabe? Que é, seja proativo. Hábito 1, seja proativo. Isso aqui me pegou muito de surpresa quando eu tava lendo, porque em 2012 eu tava trabalhando numa empresa e eu tinha ganhado uma promoção e eu tava trabalhando no setor administrativo. Eu era assessora da diretoria daquela empresa, então era um cargo de confiança, era um lugar especial ali na empresa, né? E eu lá, olha só, pra vocês verem como eu sempre fui proativa, mas eu sempre pensei nisso como uma característica, não como um hábito, então eu nunca pensei nisso, mas talvez isso faça você refletir esse exemplo que eu vou te dar agora. E nessa minha função, eu prestava ali assessoria para os diretores, e cada diretor cuidava de uma parte. Um dos diretores cuidava da parte comercial, e uma das coisas que ele fazia era cuidar do pricing, que é o preço que as coisas vão para venda, né? Ver o custo que chegou, analisar o markup ali, a margem, né? E colocar o preço final. E aí eu observava aquilo que ele fazia, porque eu que lançava os preços no sistema, eu não fazia, só lançava. E aí, quando eu ia lançar, eu conseguia ver quanto tinha estoque, o custo, né? Eu conseguia... E eu observando o que ele ia fazendo, como fazendo aquilo todo dia, eu comecei a entender o que ele fazia. E aí, ele um dia me chamou e falou assim: Adriana, antes de você ir embora, fala comigo, eu quero falar com você. Lógico, pensei que eu tinha feito alguma coisa de errado, né? E aí ele falou assim: Adriana, eu tô observando o seu trabalho. E por que ele falou que tava observando o meu trabalho, gente? Porque eu comecei a dar pitaco. Eu vou lembrar de uma aqui, mas isso aconteceu várias vezes. Eu lembro uma vez que ele quis promover uma cerveja para acompanhar uma promoção da concorrência. Mas, se ele acompanhasse na mesma marca de cerveja da concorrência, o markup, que era a margem de lucro, ia ficar baixa. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei pra ele: por que você não acompanha com essa outra marca de cerveja? Elas são cervejas que em popularidade são equivalentes, né? Essa aqui tá com custo melhor e ainda tem mais estoque. Vai ser melhor que o markup. E eu dei vários pitacos como esse, sem ninguém me pedir. E aí é que é a proatividade. Isso é ser proativo, é fazer o que precisa ser feito. Você vê que tem algo que precisa ser feito, ou algo que pode ser feito melhor, ou alguma ajuda que você pode dar, ou alguma contribuição que você pode dar, onde você não vai ganhar nada para aquilo, mas você sabe que vai ser bom para você, vai ser bom para o seu trabalho, vai ser bom para a empresa que você trabalha, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas da sua comunidade, não importa. Você vê alguma coisa assim e você faz alguma coisa por aquilo. Isso é ser proativo. E eu nem sabia que isso existia. E depois eu entendi que isso era uma característica, porque quando ele me chamou para conversar, para falar desses pitacos que eu tava dando, né, no trabalho que ele tava fazendo, ele falou assim: eu tenho observado você dá sempre a sua opinião, você é muito proativa, você não espera a gente falar, você vê que tem alguma coisa que pode ser melhorada, você faz. Isso é uma característica que a gente preza muito. Então, já dobrei o seu salário. Gente, dobrava praticamente o salário, tá? O aumento que ele me deu, eu já mandei pro RH e a partir de uma vou começar a te treinar. E aquilo pra mim, gente, foi muito, muito importante. Aquele emprego foi muito importante, foi muito especial, tudo que eu vivi ali. Então eu sempre achei que ser proativo fosse uma característica, mas aqui o Stephen Covey traz como um hábito, o primeiro hábito que faz uma pessoa ser altamente eficaz.
Então, assim, às vezes você vê que tem alguma coisa ruim ou errada, ou alguma coisa que pode ser melhorada no seu núcleo familiar, na sua igreja, na sua comunidade, nos grupos que você participa de modo geral, no seu trabalho. Não importa se o seu patrão te paga um salário, não importa se o seu emprego não é o melhor do mundo, mas se você vê alguma coisa que pode ser boa, né? Porque afinal de contas aquela empresa te contrata, né? Então você tá ganhando para trabalhar naquela empresa, enfim. Se você pode fazer alguma coisa de bom, você ser proativo é um hábito que faz de você uma pessoa altamente eficaz. E me pegou muito de surpresa e foi uma virada de chave muito impressionante, porque eu já tenho, esse é um hábito meu natural, né? E isso ajudou muito. E aqui ele diz, tem um lugar que eu até marquei aqui, ó, na página, até marcado aqui, ó, que ele fala assim: a capacidade de subordinar o impulso a um valor é a essência de uma pessoa proativa. Os proativos são guiados por seus valores, cuidadosamente pensados, selecionados e interiorizados. Os proativos continuam sendo influenciados pelos estímulos externos, sejam estes sociais, físicos ou psicológicos. Mas as pessoas aos estímulos conscientes ou inconscientes é uma escolha ou resposta baseada em valores. Então, assim, quando você é proativo, você diz muito sobre você e sobre seus valores, sabe? Foi muito importante pra mim, pra eu querer ser conscientemente proativa, né? Especialmente porque eu já fazia isso inconsciente, então pra mim foi importante. Mas se você não faz isso inconsciente, saiba que você pode trazer isso pra você conscientemente, pode ter certeza. Esse é um hábito que vai fazer de você uma pessoa mais eficaz na vida, no trabalho, nos relacionamentos, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida. O segundo hábito é princípios da liderança pessoal. Aqui ele começa com uma citação de Olivier Holmes, que fala: o que existe atrás de nós e o que existe à nossa frente são problemas menores, se comparado com o que existe dentro de nós. E como o próprio nome já sugere, o hábito de princípios de liderança pessoal é você aprender a liderar você mesmo. É você aprender a ter objetivos e não se deixar ser guiado pela emoção. É você aprender a se trabalhar, sabe? Tanto se fala hoje em inteligência emocional, controle das emoções. Gente, isso nada mais é do que governar você mesmo. E isso é muito importante. Você tem que fazer isso um hábito. Adriana, mas eu sou muito emocional. Estuda, trabalha isso, tem solução, e você pode começar aqui pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E aqui tem uma página que eu marquei, né, como todas as outras, que foi muito importante, assim, no meu entendimento ali naquele momento de estudo, porque eu literalmente estudei esse livro, onde ele fala: começar com um objetivo em mente significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Significa que para saber para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está agora e dar os passos à frente na direção correta. Quando você não está dominado pela emoção, quando você está literalmente, né, se liderando, se autoliderando, quando você quer alguma coisa, você começa sabendo qual é o destino que você quer. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você pode ficar andando a esmo ou andando em círculos. Então começa com um objetivo para tudo que você for fazer na vida. Saiba onde você quer chegar nos seus relacionamentos, né? No seu trabalho, na sua espiritualidade. Saiba onde você quer chegar, porque todos os passos vão ser na direção certa, tá? Então, assim, esse aqui é sem dúvida um capítulo muito importante. Eu não vou ler ele todo, tá, gente? É só para dar um resumo para vocês, não é para ler, para substituir a leitura de vocês, tá? Muito importante que você leia. Nesse capítulo aqui, ele fala também da missão pessoal, como a gente precisa ter uma missão pessoal, sabe? Ele vai falar muita coisa aqui importante que vai fazer sentido pra você. Tem uma parte que ele fala também: seu cérebro criativo, visual, é um dos bens mais importantes, tanto na hora de criar sua missão pessoal, quanto no momento de entregá-la à sua vida. Então, assim, você vai sair desse capítulo, pode ter certeza, com uma clareza imensa de pra onde você quer ir na vida, onde você está e quais são os próximos passos que você tem que dar, pode ter certeza. O terceiro hábito é o princípio do gerenciamento pessoal. E, gente, como eu tava saindo nesse momento que eu tava estudando esse livro,
de um emprego CLT para trabalhar com empreendedorismo, com marketing, trabalhar de casa, olha, esse hábito aqui eu preciso continuar estudando ele até hoje, porque eu ainda tenho muito a desenvolver, mas sem sombra de dúvida eu precisava ler isso naquele momento específico e com certeza vai ajudar você, independente do emprego que você tenha, do que quer que você faça, porque ajuda a gente a entender que existem coisas mais e menos importantes. E o único jeito de você garantir que todas elas, as que têm mais importância, mais urgência, as que têm menos importância e menos urgência, que todas elas caibam na sua vida, no seu tempo, é você aprender a dar prioridade para o que é mais importante. Se você pegar várias pedras grandes e um monte de areia e você colocar a areia primeiro, as pedras grandes não vão caber no espaço junto. Mas se você colocar primeiro as pedras grandes e depois a areia, ainda vai caber até água se você colocar dentro do recipiente. E aqui ele já começa com uma citação de Goethe que fala, não sei se é assim que pronuncia também, tá gente? Quando eu pronunciar nomes em inglês, por favor, né? Se tiver errado, me perdoe. As coisas mais importantes nunca devem ficar à mercê das coisas menos importantes. Então isso aqui é muito, muito importante. Ele já começa de cara falando, o hábito 3 é o fruto pessoal, o lado criativo dos hábitos 1 e 2. O hábito 1 diz, você é o criador, você está no comando, ele se baseia em 4 dons exclusivamente humanos. A imaginação, a consciência, a vontade independente e, em particular, a autoconsistência. O hábito 2 consiste na primeira criação ou criação mental. Ele se baseia na imaginação, a capacidade de vislumbrar o potencial, criar com a mente aquilo que podemos ver com os nossos olhos no momento, e na consistência. E o hábito 3, então, é a segunda criação, a elaboração física, a realização, a transformação em realidade, a emergência natural dos hábitos 1 e 2. É o exercício da vontade independente para que a pessoa se torne concentrada nos princípios. Então, é aqui que você vai entender como colocar esses hábitos na prática, como hábitos mesmo, propriamente dito. Então, assim, é muito transformador, eu marquei muita coisa nesse capítulo, não vou ler tudo para vocês, né, como eu disse. Aqui o meu objetivo é só fazer um resumo para vocês, mas já dá aí um gostinho de tudo que tem pela frente aqui, como essas páginas são preciosas. E olha, se você não é uma pessoa que gosta de ler, se você fala assim, Adriana, eu não gosto de ler, isso aí que você fez, de ler um livro desse tamanho e marcar as páginas, não vai acontecer, não é minha pegada. Existe o áudio do audiobook dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes aqui no YouTube. Procura, ouve e tenha à mão um caderninho. E sempre que você ouvir ele falando, né, o narrador falando alguma coisa que fez sentido pra você, que te deu um insight, anota pra você ter aí o seu caderninho de estudo. Anota, gente, porque anotar ajuda a fixar na mente, tá? E olha, te garanto, em momento nenhum você vai ter se arrependido de ler ou ouvir tudo que tem nesse livro. Aí nós chegamos no hábito 4, que são os princípios da liderança interpessoal. Lembra que eu falei lá no comecinho sobre a dependência, independência e interdependência, e que nós somos mais completos quando a gente está na interdependência? Aqui ele vai chegar nesse mais profundo, e pode ter certeza que no trabalho isso aqui é tudo que você precisa para você entender como você precisa das pessoas e como as pessoas precisam de você, como os trabalhos se entrelaçam, como os negócios se desenvolvem e até como os relacionamentos funcionam. Isso que está nesse capítulo aqui, gente, é muito importante mesmo no momento de desenvolvimento, especialmente se você tiver como eu estava naquela época, no momento de transformação, ou então se você está no momento de clareza, que você quer se melhorar como pessoa, ou se você quer empreender ou mudar de trabalho ou evoluir na carreira, esse capítulo vai te ajudar muito. Ele já começa de cara falando assim: geralmente a regra de ouro na memória está na hora de colocá-la em prática. E aqui ele fala de ganha-ganha, que ganha-ganha é um estado de espírito que você deve aplicar em todas as suas relações pessoais e profissionais, enfim, todas, que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Ganha-ganha significa
entender que os acordos e soluções são mutuamente... Agora eu peguei um trava-língua aqui, né? Mutuamente benefícios mutuamente satisfatórios. Com uma solução do tipo ganha-ganha. Todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Ganha-ganha vê a vida como uma cooperativa, não como um local de competição. A maioria das pessoas acostuma-se a pensar em termos de dicotomias, forte ou fraco, duro ou mole, perde ou vence. Mas esse tipo de pensamento tem falhas estruturais. Ele se baseia no poder ou posição e não em princípios. Ganha-ganha se baseia no paradigma de que há bastante para todos, que o sucesso de uma pessoa não é conquistado com sacrifício ou a exclusão de outra. Ganha-ganha é a crença na terceira alternativa. Não se trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim do jeito melhor, superior. E claro, gente, isso aqui não se aplica a competições de esporte, né? Onde realmente vai ter um ganhador, o segundo lugar, o terceiro lugar, não é isso. Mas em relações humanas, quando você vai fazer um negócio, o trabalho que você oferece para o seu cliente, o quanto ele te paga, um acordo que você faz com alguém. No seu relacionamento, os acordos que você faz, porque relacionamentos são feitos de acordos, né? Imagina seu relacionamento amoroso, você e a sua parceira ou o seu parceiro. Tudo que vocês acordarem tem que ser ganha-ganha. Os dois lados têm que ficar felizes com o acordo. No negócio comercial, né? Eu tenho laranjinha tal que acesse é o oferecimento da Acesse, né? A Acesse é o meu patrocinador oficial, né? Eles têm que ganhar e eu tenho que ganhar. Tem que ser tudo, gente. Tudo tem que ser ganha-ganha para você crescer, especialmente profissionalmente, tá? Então aqui ele fala disso tudo com muito detalhe, né? E é um capítulo que vai deixar sua mente muito mais aberta para os próximos passos da sua vida. O hábito 5, nossa, esse aqui, toda mentoria que eu vou dar eu falo, nas minhas aulas ao vivo eu falo, eu vou fazer uma live eu falo, eu tô no podcast, eu tô conversando com um entrevistado, o assunto surge eu falo, porque o hábito 5, gente, ele fez toda a diferença pra mim. Antes do hábito 5, eu não sabia ouvir. Eu escutava, mas eu não sabia ouvir. E esse aqui foi um dos maiores insights. Eu tenho um e-book, o guia para conseguir clientes, eu tenho esse e-book. E esse hábito virou um capítulo do meu e-book. Porque faz toda a diferença quando você quer conseguir clientes, conseguir parcerias comerciais e até para você desenvolver seus relacionamentos pessoais, familiares. Gente, esse hábito definitivamente muda o seu jeito de se comunicar com as pessoas, faz você ser mais receptivo e até receber mais oportunidades. E que hábito é esse, afinal, Adriana? É o hábito de procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Eu sei que vocês já ouviram isso em oração, né? Existem músicas católicas, né? Eu venho de uma criação católica, né? A oração de São Francisco fala isso aqui, né? Mas é entender o que isso realmente significa. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você compreender. E nós, seres humanos, a gente tem uma tendência natural a ser reativo. A gente não processa as coisas, a gente reage às coisas, né? E normalmente, por padrão, a gente escuta pensando na resposta. A gente não presta atenção no que está sendo dito, a gente está pensando no que a gente vai falar em seguida, no que a gente vai responder. E isso causa muito dano, isso causa muito erro, muito problema nos relacionamentos pessoais, amorosos, familiares. E causa também problema de evolução de carreira, de perder oportunidade de trabalho, de não conseguir prosseguir no empreendimento, né? Tudo isso é prejudicado por você não conseguir aplicar isso aqui. E quando você começa a fazer disso aqui um hábito, estudar como aplicar isso, estudar como vivenciar isso, você vai ver por você mesmo que tudo fica mais simples, tá? E aí, gente, ele vai muito a fundo nisso, falando que a gente precisa ouvir com empatia, aprender a ouvir. E eu falo a escuta empática, já falei em várias lives, várias aulas, ele fala, a escuta empática entra no quadro de referências de outra pessoa. Se você olhar para dentro dele,
vê o mundo como ela vê. Compreende seu paradigma, compreende o que ela sente. A essência da escuta empática não está em concordar com alguém, mas sim em compreender aquela pessoa com profundidade, tanto no plano emocional quanto no intelectual. E quanto mais você compreende a pessoa com quem você está conversando, seja ela qual tipo de relacionamento profissional ou pessoal, quanto mais você compreende ela, melhor você consegue seguir, né? Se você tá na família, resolver um problema, evitar um choque de opiniões ou um conflito, evitar uma briga. Se você tá numa negociação, fechar o negócio, entender o que a pessoa precisa para você oferecer o seu trabalho da melhor forma. Entende? Então, assim, o quinto hábito, ele é essencial mesmo, especialmente se você quer empreender e trabalhar de casa. O hábito 6 é o hábito dos princípios da cooperação criativa. Bom, como ele mesmo sugeriu lá no começo, sobre ser interdependente, não dependente, não independente apenas, mas interdependente, né? Nós precisamos das pessoas, as pessoas precisamos de nós vivemos ali, né, em grupo. E aqui ele trata da sinergia, tá? Ele já começa aqui na segunda página, tem uma frase marcada aqui, e essa frase aqui é muito boa, não é à toa que ela tá marcada. O todo é maior que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. E não é que ele tá contradizendo a matemática não, tá? Ele tá simplesmente querendo dizer que quando a gente coopera, quando a gente tem sinergia nas nossas relações, a gente tende a multiplicar as coisas, tá? Então, vai te ajudar muito aí no seu desenvolvimento profissional, pessoal também, tá? A sinergia é quase um acordo coletivo de um grupo para deixar de lado os antigos roteiros e escrever um novo. Imagina o seguinte, você é uma pessoa solteira, você está procurando alguém para se relacionar. Se houver sinergia, se você conseguir criar isso ali dentro do seu hábito de cooperação criativa, vocês vão deixar para trás, cada um, as suas histórias individuais para construir uma nova. Porque vocês já sabem que os relacionamentos que cada um teve individualmente não funcionou. Então vocês têm que criar um melhor, tá? Isso também se aplica aos negócios, ao trabalho, às empresas, né? Ao seu empreendimento, seu empreendedorismo, tá? E ele fala sinergia e comunicação. Tem uma parte aqui específica sobre comunicação que ele fala. A sinergia é excelente, a criatividade é excitante, é fenomenal o que a mente aberta e a comunicação conseguem realizar. As possibilidades de um ganho realmente significativo, de um avanço significativo, são tão reais que vale a pena correr os riscos que esta condição apresenta. Então, assim, vai ajudar pra caramba. Tem anotação, eu fiz anotação à caneta, sabe? Esse também, como todos os capítulos desse livro, como cada parte desse livro, vai com certeza te ajudar muito aí, né? E vai valer cada minuto de leitura ou estudo. E o hábito 7 chega para coroar tudo o que você vai ter lido e ouvido até aqui. Ele chega para fechar com chave de ouro o livro. O livro não acaba por aqui, tá? Tem mais coisa no final, mas o hábito 7 é... Nossa! Ele chama o hábito 7 de afine o instrumento. Princípio da autorrenovação equilibrada. Por vezes, quando reflito sobre as tremendas consequências que resultam de pequenas coisas, fico tentado a pensar que não há pequenas coisas. Bruce Barton, ele faz essa citação no começo. E, gente, afinar o instrumento quer dizer o seguinte, não importa o quanto você esteja evoluindo na sua vida, tem até os diagramas aqui, ó, que eu colori tudo, né? O seu cuidado físico, o seu cuidado social e emocional, a sua evolução espiritual, mental. Você tem que ficar constantemente afinando o instrumento. O que quer dizer? Você tem que fazer constantemente. Não é uma coisa para ser feita uma vez, não é um aprendizado de uma vez só. Por que vocês acham que eu marquei e estudei todo o livro? Porque de tempos em tempos eu preciso do que está aqui. A gente não muda um hábito ou um paradigma ou qualquer coisa na nossa vida de dia para noite. Não é a leitura de um capítulo, de uma página, de uma frase
Eles podem te dar insights que vão virar a chave para você ir atrás do que você precisa, mas você precisa se melhorar todos os dias. E no momento em que você consegue entender esses 7 hábitos e colocar eles em prática no seu dia a dia, nossa, pode ter certeza absoluta que isso vai fazer muita diferença para mudar a sua vida, para você conseguir resultados muito mais extraordinários do que você já teve até aqui. E por que eu comecei essa série com esse livro? Porque ele foi o primeiro. E graças a Deus que ele foi o primeiro, porque ele até abriu a minha mente e me deixou preparada para tudo que eu li depois, para tudo que veio depois dele. E eu recomendo fortemente que você leia. Vale muito a pena, tenha ele aí. Eu já dei esse livro de presente, eu já li ele, eu já reli ele, já ouvi o audiobook dele. Tenho anotações dele, tenho ele todo marcado. Então, ele eu indico fortemente mesmo. Se você tá buscando aí melhorar a sua vida, seja no aspecto que for, ou seja em todos os aspectos. E até se você falar assim, Adriana, mas eu tô num momento tão delicado, eu tô no fundo do poço. Pensa da seguinte forma, o bom do fundo do poço é que o único lugar que você pode sair dele é indo pra cima, né? E comece isso de dentro pra fora, começa em você. E como que você faz isso? Melhorando a você mesmo, entendendo você, estudando pra fazer isso, porque sozinho é muito difícil, sem ler, sem estudar, sem buscar apoio, sem buscar conhecimento para preencher as lacunas que tem em você. É muito difícil você conseguir sair de qualquer situação. Mas com vontade, dedicação e estudo, você pode ir a qualquer lugar do universo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo se você gostou, se você vai ler, se você ficou interessado, me fala o que você achou desse vídeo. Se você já leu, me fala se você já leu. Se você foi uma das pessoas que já tá aqui no meu canal há muito tempo e de repente já até leu ou ouviu esse livro aqui por indicação minha, me conta, também vou adorar. Vou ler todos os comentários. E é isso aí. Acompanhe o Laranjinha Talk todas as terças, 19 horas, tem episódio novo. E em breve tem mais vídeos como esse sobre livro aqui no canal. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.